Você já parou para pensar como a gente consegue adquirir confiança plena em Deus? Hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre como essa confiança plena chegou na minha vida. Durante um bom tempo eu fiquei pensando sobre aquele texto em que diz que a paz que excede todo entendimento está com os cristãos, e durante um bom tempo eu percebi que eu não tinha essa paz. Ou durante um bom tempo eu achei que eu não conseguiria compreender direito o que seria essa paz. E há pouco tempo a minha filha nasceu. Acho que está dando para vocês ouvirem o choro dela. E uma das primeiras coisas que Deus me ensinou com a Elisa foi exatamente a confiança plena. Ela depende de mim e da mãe dela para tudo. Para ser limpa, para comer, para ter toda a provisão necessária para a vida dela. Mas uma coisa específica que Deus falou comigo foi quando um dia eu deitei na cama aqui no quarto e a Elisa estava meio que acordando e eu botei ela em cima do meu peito para ela poder continuar dormindo. E ela se acomodou no meu peito e ficou. E ao longo desse tempo em que ela ficou, Deus falou no meu coração certas coisas que eu queria compartilhar aqui com vocês. A primeira delas é que só pode fazer isso quem é próximo de alguém. E a Elisa, por ser minha filha, ela pode ficar deitada aqui no meu colo, principalmente agora que ela é bebezinha. Algumas pessoas até fazem isso para tentar tirar a cólica da criança. Mas o que Deus estava falando ali comigo especificamente era o seguinte: só filhos podem ter esse ato e podem ter essa proximidade. E fato é que quando você consegue adquirir uma proximidade dessa com Deus, você começa a experimentar coisas que você não consegue experimentar quando você está longe. E a primeira delas é a percepção do cuidado, ou a falta de percepção do cuidado, mas o cuidado está ali. Como assim? A Elisa não tem noção do que a gente faz ou do que a gente proporciona para ela enquanto filha, e do quanto esse esforço nosso é diário. E Deus faz a mesma coisa por nós. O problema é que a gente não enxerga, a gente não vê. Da mesma forma como ela estava deitada aqui, ela poderia virar para um lado e para um outro e de repente cair ou se machucar ou tomar um susto. Eu estava ali para controlar ela, segurar ela com os meus braços e não deixar ela se machucar e nem deixar com que ela rolasse do meu peito e caísse na cama ou no chão. Deus faz isso o tempo todo, só que a gente não vê, porque a gente não consegue perceber, às vezes, a intervenção divina acontecendo ao longo do nosso dia. Outra coisa que eu entendi: quando a Elisa ficou deitada sobre mim, ela botou o ouvido dela, ela estava ouvindo o meu coração. E com a frequência cardíaca minha, ela foi se acalmando, porque ela estava um pouco agitada na hora que eu coloquei ela aqui. E o que eu aprendo com isso? Quando a gente aprende a ouvir o coração de Deus, ou quando a gente aprende a discernir a vontade de Deus, a gente consegue ter mais tranquilidade para as coisas. Às vezes pode estar tudo à nossa volta ao contrário, ou tudo à nossa volta não dando exatamente certo ou como a gente gostaria. Mas quando a gente está próximo o suficiente de Deus, a gente consegue ter calma, paciência, resiliência, e a gente consegue ultrapassar as dificuldades olhando para Ele e não para o que aparentemente pode perturbar o nosso sono. Mas o que mais me tocou foi o fato de eu perceber, com essa minha atitude de colocá-la em mim, que Deus não dorme. Deus está ali o tempo todo. E se eu, que sou um ser humano normal, comum, falho, me preocupo o tempo inteiro em como está a minha filha, em olhar para ela, em ver o que ela precisa, em cuidar dela o tempo todo, Deus cuida de mim mais do que eu possa imaginar, mais do que eu possa mensurar. E talvez Ele nos ensine a enxergarmos melhor o que Ele é e o que Ele representa quando a gente tem filhos. São coisas que eu não iria conseguir falar, ou que eu iria conseguir entender se eu não vivesse a experiência. Só vivendo mesmo a paternidade para você conseguir entender de fato o que isso significa. Mas o mais importante disso tudo é perceber que
o nascimento da Elisa e a vida da Elisa não é simplesmente uma coisa para me dar orgulho ou mais uma função social que eu adquiri. É a forma como Deus criou a mentalidade no ser humano de entender quem ele é. Ou melhor dizendo, a paternidade do homem é para a gente entender quem Deus é e o porquê que ele nos ama tanto. A gente não consegue entender isso sem ter esse vínculo com alguém. E quando a gente tem esse vínculo, tudo muda na nossa cabeça. Tudo fica diferente. Enfim, eu acho que era isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. E caso você tenha alguma sugestão de vídeo ou algum assunto sobre a vida cristã ou sobre alguma reflexão que você queira que a gente aborde aqui, é só deixar aqui escrito nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.